Olá pessoal, vamos iniciar nosso curso Formando Líderes com a nossa quinta aula. Na aula anterior, aula 4, falamos sobre liderança e nesta aula 5 iremos falar sobre o exercício da liderança. Acompanhe comigo. O exercício da liderança. O exercício da liderança se faz na relação entre líderes e liderados. E a existência de um contexto propício facilita a aceitação dessa liderança. O contágio de uma situação por outras que a precedem cria um campo perceptivo que favorece o fenômeno da aceitação e a eficácia da liderança. Além disso, a configuração do campo perceptivo tende a favorecer um aspecto em detrimento de outros. O exercício da liderança, campo perceptivo, é conjunto de circunstâncias que ordenam o contexto, gerando uma relação entre quem percebe e quem é percebido. No que se refere à liderança, podemos destacar dois tipos de contexto. A. Contexto de produção de condição de líder. Está relacionado a um contexto familiar, similar a um caldo de cultura nutritivo, repleto de situações e oportunidades ambientais. Em geral, essas situações abrangem vocações específicas e podem eventualmente ter sido favorecidas por uma genética propícia. B. Contexto de estabilização da liderança. Está relacionado à execução da condição de líder. Nesse caso, como a liderança já se encontra instalada, o contexto de estabilização de liderança equivale ao âmbito perceptivo, formado de modo a certificar a posição do líder. O exercício da liderança. A estabilização da liderança é caracterizada por um contexto imaginético, pelo conjunto de imagens e pelos sonhos da população frente ao caráter quase épico e predestinado do sucesso. Tais expectativas alicerçam e asseguram uma posição de liderança. O exercício da liderança. Alguém que só dá ordens e alguém que lidera e tem liderados a favor. O que só dá ordens mal consegue obter bons resultados. Por muitas das vezes, há muitas trocas na equipe. O que lidera, além de ter sua equipe bons liderados, todos conquistam o sucesso. A criação do campo perceptivo por meio do contágio acontece também no plano emocional, quando nos sentimos cansados e desanimados, com alguns insucessos. É possível que ocorra um contágio desse clima. Nessas ocasiões, pode haver uma tendência a percebermos todos os demais acontecimentos daquele período como sendo negativos e nada promissores. Em outras palavras, a instalação é a manutenção de um campo perceptivo consistente, favorecem o aparecimento e a consolidação de certas situações sociais. Dessa forma, podemos compreender o surgimento de lideranças que, apesar de aparentemente naturais, são a verdade, resultado de forte construção. O exercício da liderança. Formando líderes. O exercício da liderança. Agora, como fizemos a leitura, será feito um breve resumo dentro dos assuntos. Então, como acabamos de ler, agora iremos falar sobre os tópicos que nós lemos. A liderança se faz na relação entre líderes e liderados.
e a existência de um contexto propício facilita a aceitação dessa liderança. O contágio de uma situação por outras que precedem cria um campo perceptivo que favorece o fenômeno da aceitação e eficácia da liderança. Além disso, a configuração do campo perceptivo tende a favorecer um aspecto de detrimento de outros, ou seja, um líder precisa ser bem visto perante os demais da sua equipe, né? Tem que trazer uma boa imagem em si, de alguém de conhecimento, e ao mesmo tempo de postura, de firmeza e que saiba delegar com os demais, que saiba ouvir sugestões, que saiba ouvir a equipe. Não adianta ele estar ali só simplesmente para dar ordens. O líder está ali para ser líder, para liderar várias diversas situações, liderar equipes independente das situações que venham suceder. Ele está ali para liderar. Isso facilitará a aceitação dele na equipe. O exercício da liderança é campo perceptivo. É o conjunto de circunstâncias que ordenam o contexto, gerando uma relação entre quem percebe e quem é percebido. Muitas das vezes um líder é promovido na sua própria empresa porque ele foi percebido, ele se fez ser percebido, ele mostrou boa vontade, boa fé, boa índole, boa conduta e postura para poder exercer um cargo de liderança, para ser feito assim um gestor. Então, o líder precisa ser percebido, né? E para ser percebido tem que ser reconhecido, tem que se fazer por onde, né? Então, ele causa essa não aparência. Uma forma mais simples para se entender, ele planta para colher, né? Um líder. Ele cria caminhos para que ele possa alcançar a liderança, o objetivo qual ele tem, ser líder. Então, ele vai atrás de conhecimento, ele vai atrás da prática, ele vai atrás de ferramentas para que ele possa ali ser modelado e se modelar como líder. Então ele acaba sendo percebido através do campo perceptivo. No que se refere à liderança, podemos destacar dois tipos de contexto. Contexto de produção da condição de líder. Muitos já têm aquela postura, como se diz, já nasce líder. Já tem a postura de liderar, desde a infância, muitos já lideram, né? Em questão de escolas, em grupos, em várias situações, eles já se mostram líder, e dependendo da situação que surge, ele já se prontifica a resolver aquele problema, né? E achar a solução. Está relacionado ao contexto familiar, similar a um caldo de cultura nutritivo, repleto de situações e oportunidades ambientais em geral. Essas situações abrangem vocações específicas que podem eventualmente ter sido favorecidas por uma genética propícia. Possivelmente poderia ser que ele tivesse um familiar ali que já teria exercido um cargo de liderança, né? Tem essa postura. B. Contexto de estabilização da liderança. Está relacionado à execução da condição de líder. Nesse caso, como a liderança já se encontra instalada, o contexto de estabilização de liderança equivale ao âmbito perceptivo, formado de modo a certificar a posição do líder. A liderança já instalada na empresa, na organização, no local, e ali já é estabilizado a liderança em si. Já é destinado a esse cargo àquela pessoa. E é o que acontece quando uma pessoa é bem requisitada, é bem vista, né? No caso aqui, nessa foto, podemos observar, né, que esta moça, essa senhora, ela está sendo parabenizada em meio a outros da equipe, né, pelo cargo de líder. Possivelmente, ela se prontificou a ir atrás de conhecimento, ferramentas, né, posturas, para poder participar de um processo seletivo na sua empresa e chegar à liderança. A estabilização da liderança é caracterizada por um contexto imaginético,
pelo conjunto de imagens e pelos sonhos da população frente ao caráter quase épico e predestinado do sucesso. Tais expectativas alicerçam e asseguram uma posição de liderança. É que muitos almejam chegar à liderança por fato de ver imagens bonitas e pelos sonhos da população. Ah, ele é líder, ela é líder, né? Então muitos imaginam o sucesso em si, a liderança, né? É uma conquista grandiosa, porém, muitas das vezes depende de nós se será sucesso ou insucesso. Então, tais expectativas alicerçam e asseguram uma posição de liderança. Como havia falado, né? Aqui um autoritário, um líder autoritário, um chefe autoritário simplesmente dá ordem, né? E a equipe que puxa, né? Carrega nas costas. Aqui o líder ou o chefe com a postura de líder, com seus liderados motivados a chegar ao foco, ao objetivo, a alcançar o sucesso. A criação do campo perceptivo por meio do contágio acontece também no plano emocional, quando nos sentimos cansados e desanimados com alguns insucessos. É possível que ocorra o contágio desse clima nessas ocasiões. Pode haver uma tendência a percebermos todos os demais acontecimentos daquele período como sendo negativos e nada promissores. Ou seja, se trata de um contágio. Se o líder é alguém que exerce a função com prazer, com alegria ali, com motivação, o estado dele ali emocional está motivado, a equipe em si vai se sentir motivada, né, para continuar sendo liderada por esse líder, porque ele passa isso, né? É um campo perceptivo, então ele transmite motivação, ele transmite segurança, ele transmite foco, ele transmite objetivo para a equipe. Podemos chegar naquele resultado, podemos conquistar aquela meta, podemos chegar em tal local, podemos fazer esse produto. Então ele transmite isso, né? Independente da circunstância, ele transparece a motivação. Então isso se torna um campo perceptivo. A equipe percebe que realmente ele tem certeza que vai conseguir alcançar aquele resultado. Porém, se o líder estiver emocionalmente para baixo, né, desanimado, como nós vemos aqui, a equipe percebendo isso pelo campo perceptivo, ele provavelmente ele não vai conseguir segurar isso muito tempo, vai transmitir que o estado emocional dele não está bem, ele vai acabar transmitindo isso para a equipe, que vão se sentir também cansados e desanimados, assim como ele, que ele pode estar ali com problemas, tanto no pessoal, né, no seu meio familiar, como no seu profissional. Possivelmente ele achou que talvez a liderança fosse algo que só seria sucesso, só estrelas, e muitas das vezes não é isso. Então, acaba desanimando no meio do caminho, né? O líder tem que ter ciência que ele vai pegar uma responsabilidade, né? Não só dele, não só da empresa, mas de todo o grupo em si. Então, quando nos sentimos cansados e animados com alguns insucessos, é possível que ocorra o contágio desse clima. Quer dizer, ele vai contagiar a equipe, sendo motivado ou sendo desmotivado. Nessas ocasiões pode haver uma tendência a percebermos todos os demais acontecimentos daquele período como sendo negativos e nada promissores. Em outras palavras, a instalação e a manutenção de um campo perceptivo consistente favorecem o aparecimento e a consolidação de certas situações sociais. Dessa forma, podemos compreender o surgimento de liderança que, apesar de aparentemente naturais, são, a verdade, resultado de forte construção. Aqui entramos naquele líder, que é o que nós estamos fazendo aqui, construindo em nós e em você um líder. Né? Então, você tem que acreditar que o resultado dessa construção será positivo. Não adianta você cursar, independente da grade curricular do seu curso,
se você não tiver certeza que você vai alcançar o objetivo fazendo este curso. Você precisa ter certeza que você vai colocar essas ferramentas as quais estão sendo disponibilizadas em prática, tanto no seu pessoal como no seu profissional. Isso é um líder motivado, como nós lemos anteriormente. Você tem que passar no campo perceptivo dos demais que você tem certeza de exercer aquela situação, aquela função, esse cargo de liderança. Você tem que passar convicção, você tem que passar confiança. Não só você ter em você a confiança que você vai conseguir exercer, que você pode exercer, mas você tem que transmitir isso para os seus superiores e para os seus liderados, porque é quem vão confiar em você para os guiar. Como tem essa imagem, todos estão acompanhando uma única pessoa que tem certeza do objetivo, tem certeza de onde quer chegar. E o líder é isso. É um contexto em si, uma circunferência, o qual ele não é superior aos demais. Porém, a hierarquia existe, porém ele trata todos com a mesma qualidade, com o mesmo bom atendimento, sem fazer acepção. Somos todos seres humanos, independente das nossas cores, cada um tem a sua opinião, a qual o líder deve respeitar, entender, interpretar aqui cada um e saber delegar com todos. Uma equipe, uma família, formando líderes, o exercício da liderança. Então isso é parte do exercício de um líder. Conhecer os membros da equipe, como temos aqui nessa imagem, saber delegar com todos, sem fazer acepção, mantendo a ética, transmitindo a ética para os demais e sem panelinhas. O bom líder não vive em panelinhas. O bom líder sabe delegar com todos na mesma proporção. Então, encerramos aqui nossa quinta aula, o exercício da liderança do curso Formando Líderes. Espero que todos estejam assistindo os vídeos. Logo mais será disponibilizado a grade curricular do curso, deixando aqui todos cientes. O curso só é válido na plataforma. Não adianta só ver as aulas aqui. Estarão disponibilizadas também na plataforma para poder obter a obtenção do certificado posteriormente. Ok? Então, convido todos que assim que a plataforma Udemy e a Hotmart liberarem a grade curricular ou o curso em si, todos possam cursar, vão até o final do curso, não desanimem no caminho, não parem, não só fiquem neste curso, façam outros, porque todo conhecimento é válido, como já disse anteriormente. Valeu, forte abraço, Deus abençoe a todos.